senhoras, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos aqui hoje começando um vídeo bem diferente. Vamos ter revelações bombásticas nesse vídeo, porque hoje a gente vai fazer a tour pelo meu primeiro sketchbook de lettering. Só pra gente formar uma linha do tempo, senhoras, eu conheci o lettering em 2018 e criei um Instagram da Trace Seu Traço em 2019. Antes desse período, eu trabalhava com caligrafia. Eu tenho uma letra consideravelmente bonita e isso me levou ao mundo caligráfico. Em uma das pesquisas de treino para caligrafia, eu conheci o vídeo da Aline Albino, onde ela falava sobre lettering. E aí, tudo se transformou. E aí eu conheci o mundo do lettering em 2018 e desde então nunca mais parei. E no começo, então, eu comprei um caderno quadriculado, bem baratinho, tamanho A5, que é esse caderno aqui. E eu acabei encapando, porque eu queria dar um pouco mais de personalidade, para me motivar a criar minhas artes. Então eu acabei encontrando esse tecido aqui em casa mesmo. Coloquei essa fita de pompom em volta por todo ele. Não fiz acabamento nenhum, era totalmente amador. Mas eu acabei fazendo isso porque eu queria começar um novo projeto, então eu estava tentando me animar. E o projeto que eu tinha para colocar em prática era de fazer 365 dias de lettering. Consegui? Não! Mas esse começo, só pelo fato de eu ter começado e ter feito aí uns 4, 5 meses, já me ajudou bastante no lettering e me deu a motivação que eu precisava. Quem recomendou esse livro foi a própria Aline Albino, eu corri para comprar, eu achei a ideia genial, então tem 365 frases aqui nesse livro. Eu não consegui chegar até o final, mas as que eu consegui fazer, eu já acho que foram bem proveitosas para mim, principalmente quando a gente está começando e não tem muitas ideias de frases, não tem muitas referências. Então eu comprei esse livro para começar esse projeto e eu consegui fazer aí uns bons 4, 5 meses e depois eu acabei abandonando o projeto do livro, mas eu nunca abandonei o lettering de fato. Bom, então chega de enrolação que agora a gente vai passear, fazer um tour por dentro desse sketchbook pra gente ver o que aconteceu aqui dentro. Começando então, a gente vai ter aqui a primeira característica do caderno, que é um caderno quadriculado. Então eu queria que ele tivesse essa característica para poder me ajudar, porque eu não tinha noção de linhas guias, de meio, de centralização, então eu considerei que esse caderno quadriculado iria me ajudar nessa função. Eu lembro que uma das minhas maiores dúvidas eram quantas fontes eu poderia colocar dentro da minha arte. Eu achava que quanto mais fontes diferentes você colocava, mais bonita a sua arte ficaria, mais ela chamaria atenção. Aqui nessa primeira arte eu coloquei só 2 tipos, então eu tenho essa cursiva em cima e embaixo, eu só variava os tamanhos. E aqui eu tentei colocar uma letra diferente, né, pra tentar chamar a atenção, que não funcionou porque ela tá do mesmo tamanho das outras. Mas quando a gente passa pra essa segunda arte, dá pra ver claramente o que eu quero falar. Essa daqui é a segunda frase do livro e é uma frase bem grande, dá pra ilustrar bem como eu tentava variar as fontes dentro de uma mesma arte. Então acaba que nada chama atenção porque não tem hierarquia. Aqui na parte de baixo percebe-se que meu arsenal de fontes, né, as minhas referências que eu não tinha tanto, elas acabam se esgotando. Então aqui eu usei um tipo de letra, aqui outro, tentei fazer um brilhando um pouco mais diferente. E aqui eu comecei a repetir essa letra cursiva porque era mais fácil pra mim e eu não tinha outras referências, então eu repeti bastante. Coloquei banner aqui, um banner aqui, aí no Mágica tem um floreio saindo não sei da onde. Enfim, e assim nasceu essa outra arte que acabou não tendo margem nenhuma, ela usa todo o espaço da folha. Mas enfim, aqui não tem nada, né? Eu usava uma caneta que era muito cara, era tipo uns 10 reais essa caneta e ela vazava muito pra trás da folha. Independente se esse é um papel muito fino, era uma caneta que vazava demais. Então acabou manchando aqui. E aqui é uma outra arte, aqui também percebe-se que eu repito bastante essa fonte. E aqui era um truque que eu usava de recorte de papel. Quando eu errava e eu não gostava e não tinha como apagar e eu não queria refazer, eu colava um papel por cima e tentava trabalhar por cima daquele papel. Então provavelmente eu escrevi aqui a palavra importantes embaixo, não gostei, colei um papel por cima e escrevi de novo. E aí eu usava esse truque, eu acho que vai ter
outras artes com esse truque do papel colado por cima também. Seguindo, então, eu tenho essa arte, eu até gosto bastante dessa arte. Eu gostei de como eu coloquei as cores apenas nos detalhes em volta e como eu fiz essa arte em uma única fonte. Uma única não, né? Porque eu coloquei o solzinho com a outra fonte aqui embaixo. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fiz. Mas eu acho que ela tá visualmente mais agradável do que as outras. Enfim, essa outra arte, eu tenho um problema muito sério com esse banner. Ele não tem nenhum tipo de movimento, ele é muito estático, é muito rígido. Apesar de eu ter feito essa curva aqui, a espessura dele me incomoda, a rigidez dele me incomoda. Mas até que eu gostei dessas palavras aqui de cima e não faço a menor ideia do que porque eu fiz isso, talvez para preencher o espaço, mas enfim. Passando para essa próxima arte aqui, o recurso do papel colado de novo. Aqui, ó. Claramente aonde que eu fiz aqui a linha do banner, não gostei, coloquei o papel por cima e fiz novamente. Tentei colocar as cores aqui para combinar com o papel, para falar que era tudo um conceito pensado. E aqui eu já tava começando a colocar um papel por baixo, porque como eu via claramente que a caneta vazava muito, aí eu não tinha desperdício de papel, como aconteceu aqui nessa folha. Aqui eu já tentei fazer uma moldura, né, já era algo mais diferente, tentei, né, traçar uma margem para colocar essa arte dentro dessa margem. Mas aqui, claramente, esse os aqui tá bem diferente em relação à hierarquia e proporção das outras palavras. Então, a gente foca nesse os aqui. Além dele tá bem maior, ele tá super colorido. Então, falta um pouco de proporção. E aqui eu volto também para a mesma fonte que eu sempre fazia, que é essa fonte com diferença de espessura. Então, vocês vão ver muito essa fonte por aqui. Aqui também, novamente, comecei com essa fonte com diferença de espessura. Coloquei um banner aqui, mas vocês percebem que eu já estava tentando preencher um pouco mais da folha, né? Do que diferente dessas outras artes aqui, onde tinha muito espaço sobrando em cima e embaixo. Nessa arte aqui, já não tem tanto espaço sobrando. Claramente sobrou um espaço aqui, eu tentei colocar esse aviãozinho, né? Talvez a frase remetia, né, em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Até que fazia sentido, né, colocar um aviãozinho, então eu usei esse recurso aqui para preencher esse espaço. Seguindo então, aqui eu já tentei trocar de caneta, provavelmente já estava enjoando daquela mesma caneta preta de sempre, então tentei usar uma caneta dourada e uma caneta roxa, que eu não faço ideia de qual caneta é essa, eu nem tenho mais. Mas enfim, aqui eu tentei fazer um banner com a letra vazada e tem muitos problemas de espessura, olha, tá muito torto. Até hoje eu tenho dificuldade para fazer esse banner, não fica assim, mas até hoje fazer banner com letra vazada é um momento assim que me dá um leve desespero, mas melhorou bastante desde aquela época. Aqui nessa outra arte eu tive um problema no O. Ó, tentei cobrir com corretivo, algum tipo de caneta branca, mas eu tava tentando consertar, senhoras. Aqui eu já dei muita ênfase, né, nessa palavra vento, e enfim, as outras palavras acabaram se perdendo um pouco, e esse não, que tá totalmente desnexo aqui da frase. Mas, seguindo pra próxima, eu gostei até dessa arte. Claramente a gente vê aqui de novo a minha tentativa de colocar cada palavra de uma fonte diferente, olha. Cada palavrinha tá de um jeito diferente, mas aqui eu coloquei algumas ilustrações, né? Tentei remeter aí a inspiração da frase, né, em algumas ilustrações. E acabou saindo essa arte, preenchi aqui com os sparkles mais pra cima. Enfim, tava melhorando, né, senhoras? Seguindo, então, aqui claramente também sobrou mais espaço em cima do que embaixo, mas aqui eu já variei um pouco o banner. Essa letra aqui que tinha essa característica de ter um puxadinho assim em cada haste no começo e no final, era característico da Aline Albino, ela fazia demais, então eu comecei a fazer também. Essa arte aqui eu até gosto dela. Olha a diferença desse banner, como ele tem muito mais movimento do que aquele outro banner que me incomoda demais. Deixa eu ver onde que ele tá. Esse outro banner, olha como dá diferença. Aqui eu coloquei só esse detalhe na ponta, é claro que ainda tem algum erro de encaixe aqui do banner, mas já deu muita diferença desse banner para aquele. Então aqui eu coloquei mais uma vez a fonte com diferença de espessura, mas aqui, tá vendo? A palavra chegará, ela já tá com uma proporção
mais agradável junto com as outras palavras. E eu preenchi aqui porque claramente sobrou mais espaço, coloquei esse desenho na parte de baixo. Aqui eu já vejo um pouquinho de melhora nessa arte. Eu já consigo ver que essa arte já teve um progresso quando comparada às outras artes. E isso é uma coisa legal de falar, porque quando eu comecei a seguir vários perfis de lettering. E quando eu abri o Instagram, eu era bombardeada por essas artes. Se eu ficasse comparando a arte que eu tinha feito no dia com a arte que eu vi de fulano, com a arte que eu vi de ciclano, provavelmente eu teria desistido. Então, quando eu comparo esse banner com um banner que eu mesma fiz, é uma coisa muito legal porque eu consigo ver a evolução no meu traço. Eu não fico me preocupando com um artista que já tá lá na frente, que já caminhou mais, que já adquiriu experiência. Isso é uma coisa importante que a gente deve levar para nossa vida inteira. Seguindo, então, a gente tem uma arte com caneta esferográfica. A Aline Albino, ela defende muito a utilização da caneta esferográfica, né? Então, eu fiz essa arte com esse layout em círculo, tá? Aqui também tem uma diferença de hierarquia. Essa palavra não deveria ser desse tamanho, né? Eu deveria ter dado destaque para outra palavra. E aqui eu finalizo esse layout com esse banner, que também tá um pouco mais rígido, né? Mas já melhorou também. Essa arte eu acho que eu postei, porque eu assinei aqui embaixo, então devo ter postado. Aqui tem uma arte toda com aquela mesma fonte, né, que vocês estão cansadas de ver. Aqui mais um truquezinho do papel, ó, provavelmente eu tinha escrito embaixo, não tinha gostado. Aqui eu até que gostei, ó, tem uma proporção entre essa palavra e essa daqui. E aí eu coloquei essas palavras aqui que não tem tanta relevância na frase menor e dei destaque para outras que estão no banner. Já tava começando a melhorar, né, senhoras? Que é isso aqui? Já tava começando a melhorar. Que é isso aqui? Enfim, aqui eu comecei a frase aqui na parte de cima e claramente faltou um espaço e eu não preenchi com nada, com nenhuma ilustração, não entendi o que rolou. Devia estar com preguiça, né? Mas me sobrou esse espaço aqui na parte de baixo. Aqui novamente fiz a mesma coisa. Claramente, senhoras, vocês percebiam que eu não fazia margem, né? Eu achava que como eu tava usando um caderno quadriculado, dane-se margem. E aí acontecia isso. Por quê? Porque eu não fazia nenhum grid, assim, nenhum layout. Gente, eu tava no começo. Eu só pegava caneta e saía rabiscando e via no que dava. E aí acontecia isso daqui. Aqui eu tentei colocar cor, né? Então vocês percebem que eu tentei fazer todas as letras vazadas para que todas elas contivessem cor. Então quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu queria fazer em toda a arte. Não podia ser só a palavra forte, colorida. Tinha que ser você mais corajoso do que... Todas as palavras tinham que ter cor. Pelo menos eu gostei da paleta de cores, né? E já tá mais preenchida, aqui a folha já tá melhor preenchida. Então, aqui eu coloquei mais, ó, sem escrever, eu coloquei só a simbologia do mais. Enfim, aqui já voltou a sobrar mais um pouco de espaço na folha. Aqui também eu não tinha noção de proporção para aumentar e para preencher até aqui, ó, as laterais da folha. Não sei que fonte é essa, o que eu tentei fazer aqui não. Mas enfim. Aqui, provavelmente comecei com um banner. E aí eu deixei todas as palavras do mesmo tamaninho, ó. Eu seguia a linha do quadriculado e eu dividia duas para cada. Aí saía praticamente todas do mesmo tamanho. Tentava diferenciar só no detalhamento das letras. Aqui também... Essa palavra descobrir, como ela era muito grande, eu coloquei ela dividida em duas. Eu acho que eu fazia bastante isso daqui. Depois eu parei, olha, eu fiz aqui de novo. A mesma coisa que eu fiz aqui, separei a palavra, aqui eu separei de novo. Aqui eu coloquei dentro de um triângulo, mas eu poderia fazer ele maior, preenchendo a folha, enfim. Outras artes, aqui novamente sobrando um espacinho, mas aqui... Eu já gostei mais do contraste de espessura, né? Essa letra aqui com essa letra. Enfim, aqui eu não gostei tanto. Essa gentileza aqui poderia ser bem maior. Aqui não sei o que rolou, manchou de novo, graças à minha caneta. Essa daqui
eu lembro que eu investi muito tempo nessa ilustração. E aí depois eu coloquei essa frase aqui pra chamar atenção, porque era uma frase muito pequena e eu não sabia como fazer, então eu acabei focando na ilustração para ver se chamava um pouco mais de atenção para ela. Vou passar um pouco mais rápido porque são muitas folhas e esse foi um sketch que eu preenchi até o final. Então quando eu tiver mais alguma observação relevante para falar, eu venho aqui conversar com as senhoras. Essa arte aqui, muitas das senhoras já conhecem, eu já trouxe aqui pro canal, já levei pro Instagram. É uma arte que eu adotei para refazer todos os anos, então, para ser amado, seja amável. Acho que a gente já tá na 4ª versão, né? Esse ano eu já fiz a 4ª versão dela. E foi uma arte que eu escolhi, né? Aqui tá marcadinha, eu acho que eu tava em dúvida entre 3, entre essa e deixa eu ver qual outra tá marcada. E entre essa. E aí eu acabei escolhendo essa arte aqui pra refazer e tá tudo lá no meu Instagram, todas as vezes que eu refiz. Vou deixar linkado aqui no final, caso a senhora queira conferir as outras versões dessa arte. Uma coisa que eu olho nessa arte e eu acho interessante é como eu fazia um traço único. Hoje em dia eu não faço traço único nem no rascunho, o meu rascunho é todo peludo. E enfim, quando eu olho essa palavra verde, eu percebo que eu peguei apenas a caneta, escrevi a palavra verde e considerei que estava ótimo. Então são percepções que a gente vai tendo com o tempo, que vão passando, né, vão se alterando de acordo com as referências que a gente vai adquirindo. Então atualmente eu não faria esse traço único, assim, apenas de pegar e escrever e falar, nossa, tá ótimo. E na época eu fazia isso e considerava que tava tudo bem. Então, eu gosto bastante dessa coragem que eu tinha. Atualmente eu não tenho mais essa coragem, mas a Ivna de 2018 tinha. Então é uma coisa que eu gosto de olhar e ter essa percepção. A gente já tá chegando ao final dessa tour, mas eu gostaria de ressaltar que até essa letra com diferença de espessura, que eu fiz ela pelo caderno inteiro, que ninguém aguenta mais ver, eu consigo ver diferença entre essa letra e a mesma letra que eu fiz lá no começo do caderno. Olha, essa letra é o mesmo princípio, você faz a letra, engrossa na descida. É o mesmo princípio dessa letra e eu já consigo ver bastante diferença entre as duas. Então, a gente já tá chegando ao final. Olha, a mesma letra. Aqui eu também já consigo ver também. Tá tentando ter um pouquinho mais de movimento. E aqui eu já comecei a inserir, fazer algumas alterações nas letras, olha, algumas intervenções. E isso era graças à Aline Albino. Ela sempre teve uma personalidade muito grande nas artes dela. E eu via aquilo, eu tentava reproduzir. Então eu já vejo bastante diferença, apesar de estar no mesmo caderno, de não ser assim uma evolução que você olha e fala, nossa, né, que evolução, mas eu já consigo ver pequenos detalhes que me fizeram evoluir ao longo do tempo. Então aqui a gente tem a nossa última arte, finalizando com mais um espaço aqui
que eu não vou entender por que isso acontecia. Quer dizer, eu entendo por que isso acontece, né? Mas não vou entender por que eu não fazia algo para preencher esse espaço. E enfim, essa é a nossa última arte do nosso sketch. E enfim, tem muitas memórias, tem muitas coisas boas que eu sinto quando eu abro, quando eu folheio esse sketch. É um começo assim, que eu não imaginava que eu chegaria onde que eu estou hoje. De tudo que eu conquistei, de todas as amizades, de todas as experiências. Vocês podem ver que minha voz tá até... Ai, tá até ficando diferente, porque eu de fato me emociono quando eu posso olhar esse sketch e ver aonde que eu cheguei hoje, ver quando as pessoas me mandam mensagem falando, cara, eu reconheço a sua arte sem ter sua assinatura, sem ver o seu arroba, eu sei que é sua. Então eu sei que de fato esse sketch foi muito, muito, muito importante para chegar onde eu cheguei hoje. Então essa foi a nossa tour por esse sketch. É um material que eu tenho muito apreço, principalmente porque foi o primeiro sketch que eu consegui finalizar, né, desde a primeira folha até o final. Então eu tenho muito apego sentimental com esse sketch. Eu sei que todo mundo tem um início, então esse daqui foi o meu. Eu espero que as senhoras não abandonem o início de vocês, por mais estranho, por mais tortinho que seja. Por mais que a senhora olhe e pense que tá muito diferente do fulano, do ciclano, mas compare a sua arte com você mesmo, né? Compare o que você fez hoje com o que você fez ontem. Se você começou hoje, faz amanhã. Vê a sua evolução de amanhã com a de hoje, só não para, só não abandona seus sonhos, só não desiste no começo, porque a senhora nem imagina onde que isso pode te levar. E antes que eu me emocione mais ainda com esse vídeo, senhora, socorro! Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, faz tudo que tem direito, compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber a notificação e comenta aqui embaixo se a senhora quer ver mais artes antigas que eu trago aqui pro canal de novo. Eu vejo as senhoras na semana que vem e, é claro, tracem o traço de vocês, sejam felizes e até a próxima!